A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós neste ano sobrenatural. Glória a Deus por estarmos juntos. Receba a palavra da fé com muita alegria para o seu crescimento espiritual. O tema da mensagem desta manhã é escolhas que curam. Você pode dizer isso comigo? Escolhas que curam. Todo ser humano, todos os dias, em todos os momentos, toma decisões fazendo escolhas, ainda mais no mundo com tantas múltiplas escolhas. Temos uma mente, temos um coração, então o tempo todo nós estamos pensando e sentindo. E ao pensar e sentir, tomamos decisões. E nós precisamos estar muito bem na mente e no coração. Por quê? Porque as nossas decisões de onde ir, do que falar, do que guardar dentro do coração, tem a ver com o que pensamos, tem a ver com o que sentimos e tem a ver com o que cremos, tem a ver com a nossa fé. Queridos irmãos e irmãs, vivemos uma sociedade onde as pessoas estão escolhendo mal, estão tomando decisões com relação às escolhas que estão fazendo para a mente, para o coração, para o interior, que se revela no exterior, baseado em sentimentos que muitas vezes estão revelando uma vida enferma emocionalmente. Nesse mundo tão cheio de comparações, neste mundo tão cheio de situações de pressão e opressão, ainda mais no mundo pós-pandemia, um mundo cercado de situações externas que pressionam, situações como medo de doenças, situações de isolamento social, situações de guerras globais. Gente, nós estamos no século 21, passamos por duas grandes guerras, agora estamos vivendo a ameaça de uma terceira guerra global com a ameaça de bombas nucleares. O mundo está inquieto e inseguro, pessoas estão de novo fazendo abrigos antibomba no hemisfério norte. Estamos de novo em Guerra Fria. Esta semana, navios russos e submarinos ao redor da ilha de Cuba e de novo navios americanos e submarinos ao redor de Cuba. Uma situação que tínhamos visto na Guerra Fria na década de 80, volta agora 40 anos depois. O mundo ansioso e inseguro pelos problemas pessoais, pelas situações terríveis para as famílias e também na sociedade e entre também as nações. E no meio de tudo isso, nós precisamos estar saudáveis para as nossas escolhas pessoais. Então esta palavra que Deus me deu a repartir com você nesta manhã é sobre você não ficar doente por causa da doença dos outros. Então você proteger sua mente, seu coração e a sua fé, porque você precisa estar saudável. E também o segundo objetivo desta palavra é como você ajudar os outros que já estão doentes. Então primeiro você cuida de você, saudável, pode então cuidar de outros. Todos aqui que frequentam transporte aéreo estão acostumados que quando entramos no avião e estamos nos preparando ali com as informações de segurança, colocando o cinto, os comissários nos pedem
para, primeiro, em caso de despressurização da cabine, colocar as máscaras em nós mesmos e depois no menor que estiver ao nosso lado, não é? A princípio parece uma fala que é um pouco egoísta, porque qual é o nosso primeiro impulso? Cuidar das crianças, dos menores. Mas a lógica da segurança é outra. Você primeiro tem que estar bem para cuidar dos outros. Porque se o adulto não estiver bem, não vai proteger as crianças. Ei, pais, olhem para mim. Se você não estiver bem, o seu filho está em risco dentro da sua casa. Entre outros motivos, porque precisamos de pais saudáveis, homens de honra, mulheres femininas, casal entendendo o papel da herança real, do papel do homem e da mulher, é porque se casais não estiverem saudáveis dentro de casa, adultos não estiverem saudáveis dentro de casa, os primeiros que correm risco são os que estão dentro de casa e que são menores. E assim é na sociedade. A sociedade está doente, mas se a família não estiver saudável, essa família está vulnerável. A sociedade está doente. Se a igreja não estiver saudável, se ela não estiver em sanidade, a doença da sociedade vem para ela. Então, escolhas que curam. E como os dias de hoje não são muito diferentes em matéria de humanidade dos dias antigos, a palavra é sempre atual para nós. Eu não sei quantos observaram nesta semana, em especial na quinta, na sexta e no sábado, o devocional nos lembrou dos dias de Noé. Quem tem lido devocional aqui? Então você sabe o que eu estou falando. Nos dias de Noé, também os dias estavam maus com relação à sociedade doente. A sociedade estava perdida nos seus pecados, pessoas violentas, pessoas corruptas, pessoas sem princípios, sem valores, pagãos, já nos dias de Noé. Por quê? Porque o mundo está mal desde que o homem caiu em pecado. A queda trouxe um desvio da vontade de Deus. Agora, qual é a diferença do mundo antigo para o mundo de hoje? É que o mundo de hoje tem 7 bilhões de pessoas vivendo. Por mais que tenha muita mortandade no mundo, por uma série de fatores, o mundo está muito populoso. E com isso, se eu tenho 100 pessoas, a probabilidade de ter ali pessoas doentes é grande. Mas 100 pessoas, o muito que seja, ainda é pouco. Agora, se eu coloco isso para 100 mil, 1 milhão, a proporção vai ser muito maior. O mundo está muito populoso, qualquer quantidade pequena de pessoas doentes parece muito, por causa da quantidade. Então, se nos dias de Noé o mundo já estava entregue a delitos e pecados, e por isso Deus deu uma nova chance através da revelação do plano a Noé, que ele preparou seus filhos para construírem a arca, e assim o fizeram, e ele salvou a si e a sua família, nós também precisamos continuar ouvindo o céu para tomarmos as devidas precauções na terra, mesmo que o mundo jaz no maligno, mesmo sabendo que o evangelho é para todos, mas nem todos vão se converter, que o convite é para todo mundo, mas nem todo mundo vai atender. Porque assim foram nos dias de Noé, nos dias dos patriarcas, nos dias dos profetas, nos dias de Jesus e assim nos dias de hoje. E há 2000 anos atrás também eram dias difíceis, tanto que o apóstolo Paulo escreve em Efésios, capítulo 5, 15 a 16, na sua carta, leia comigo. Ele já nos alertou sobre os dias no Império Romano. Todos juntos? Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então não diga que são bons se a Bíblia diz que são maus. Eu não estou dizendo que eu não gosto de viver na terra, porque eu tenho Jesus e porque eu sei de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde vou, eu sei aproveitar o que é belo, o que é bom, e a vida é uma benção, aleluia. Mas eu entendi isso aqui. Os dias são maus, eu tenho que viver com cuidado e aproveitar o que é bom. E o segredo, em essência, é você viver enraizado em Jesus. Leia comigo Colossenses 2, 6 a 7.
Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. O mundo vai ter tempestades. Esse é um fato, o mundo vai ter tempestades. Você não está imune disso. Então a sua escolha deve ser uma escolha para permanecer nos dias das tempestades. Todos aqui em comum já sofremos, já perdemos pessoas que amamos, já perdemos coisas. É possível que tem pessoas aqui que já tiveram empregos melhores no passado do que tem hoje, já tiveram situações de influência maior do que tem hoje, mas se eu estou firmado em Jesus, isso não é minha identidade, porque minha conta corrente, a minha influência não define quem eu sou. Eu já fui definido por ser um filho amado de Deus. Então, a despeito, se eu ganho mais ou menos, se eu tenho mais liderança ou não, se eu tenho mais influência ou não, eu vou saber que onde eu estou vivendo um propósito de Deus para aquele tempo e para aquela região. Amém? Então eu estou enraizado em Cristo. Eu não posso escolher viver nesse mundo com ou sem tempestade. Não, viver neste mundo, tempestades virão, mas eu escolho estar enraizado na fé, firmado na palavra, e quando vier a tempestade passará e eu vou permanecer, amém? Então, uma escolha que você precisa fazer neste mundo é você saber que o mundo jaz no maligno, por isso o mundo está doente, a sociedade pós-moderna, hedonista, que é a tal da geração dopamina, que é a geração prazer por prazer, tudo é pelo que eu sinto, tudo é pelo que eu gosto, tudo é pelo que eu quero. Este é o real estado da sociedade que eu estou. Eu não vou, mesmo a sociedade sendo assim, viver assim. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Eu não vivo pelo que eu quero, mas eu vivo pelo que é certo e pelo que é errado, amém? Eu sei discernir. Por isso, eu preciso, a despeito do que está acontecendo no mundo dos homens, viver uma vida acima da possibilidade dos homens, trazendo o céu à terra. Michael Bredor, pastor norte-americano, muito querido nosso aqui da nossa igreja, ele diz: como discípulos de Cristo, somos chamados a um estilo de vida que se eleva acima das impossibilidades, porque eu vivo pela fé. Então, em caso de doença, eu creio que se Deus quiser, Ele pode curar e mudar tudo. Então eu tenho o recurso da fé, eu tenho o recurso da palavra de Deus, que no meio de tantas vozes, eu ouço a voz do céu. Eu tenho, no meio de tanta gente doente, eu escolho a cura do Senhor. Então você não vive pelo que você está vendo, mas pelo que o céu diz. E por isso suas atitudes do dia a dia, suas escolhas do dia a dia, vão determinar a sua altitude na vida inteira. A vida inteira, de 70, 80, 90, 100 anos, é vivida um dia de cada vez. E cada dia, se você acordar, orar, se abastecer, e ao viver o seu dia, manhã, tarde e noite, fizer um dia de cada vez, escolhas de cura, você vai terminar não só o seu dia bem, como a sua vida como um todo bem. Jesus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. A sua vida é Jesus, então você deve escolher as escolhas que Jesus faz. 1 Pedro 3,15 diz: antes de qualquer coisa, santifiquem a Cristo, o Senhor, no coração, estejam sempre o quê? Preparados. Se antes de tudo, antes de você ser influenciado pela moda, pelo mundo, pela sociedade, antes de tudo você escolhe a Cristo e a santidade nele, você está preparado para viver e conviver neste mundo. Está preparado quando vier a tempestade, você está enraizado em Cristo. As tempestades estão em cima, mas a sua fé está fortalecida em Cristo, na rocha.
Então a tempestade passará, você pode perder algumas folhas, alguns galhos, mas você está firmado na rocha. Diga comigo, toda tempestade passa. Mas todo que está firmado em Cristo permanecerá. E que assim seja eu e você em nome de Jesus. Não viva por sentimentos, não viva pela moda, não viva pela influência do outro, viva pela sua fé em Cristo Jesus. E aí todas as escolhas da sua vida serão escolhas que curam a si e ao próximo. Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível, porque a palavra de Deus nos garante isso, enraizados, firmados em Cristo, firmados na sua palavra. Mas quero usar como introdução aqui a palavra desta manhã, para mim e para você. Nada que é novo a todos nós que vivemos na sociedade, em especial nessa sociedade que também acaba tendo que usar muito a internet, em particular as mídias sociais. Então, quero trazer algumas ilustrações para a gente refletir sobre isso e praticando na nossa vida dentro desse tema, escolhas que curam. Vamos ver alguns vídeos e algumas fotos e comentários também sobre matérias. Primeiro, veja esse vídeo. Surreal, não? Gente, isso não é no exterior. Sou um casal no aeroporto de Curitiba, andando assim. Agora, uma pergunta para você, para as mulheres. Temos um movimento feminista bem alastrado, desde Simone de Beauvoir, lá na Europa, aos dias de hoje, que coloca que, por exemplo, palavras como do apóstolo Paulo em Efésios, que o homem deve liderar a sua esposa, e a esposa deve ser submissa ao seu marido, como abominável. Abominável, nada mais atrasado do que isso, não é? Agora, você viu algum movimento feminista na internet falando contra esse vídeo? Viralizou? Eu não vi comentário nenhum. O macho, já que estão colocando que eles são animais, né? O macho está guiando a sua fêmea pela coleira. Por que não tem nenhum movimento contrário? Penso eu. Quando a loucura é maior do que a minha, tudo bem. Então eu posso praguejar, odiar e dizer que todas as mulheres que se submetem à Bíblia, ao ensino de Paulo aos Efésios, que ela deve se submeter ao marido, isso é patriarcado e nada mais arcaico para a mulher pós-moderna. Aí eu ataco a Bíblia e ataco a igreja. Mas isso aí não tem problema algum. Um homem, macho, animal, guiar a sua mulher pela coleira na vida pública da sociedade, nenhum problema. Então, me parece que é isso. Se a loucura, a insanidade é maior do que aqui, eu estou no meu movimento, tudo bem, pode deixar, nenhum problema. Nós, como igreja, amamos todas as pessoas. E temos que amar todos que estão saudáveis e doentes, amém? Mas eu não posso entrar no comportamento, seja por sanidade ou insanidade, que venha desfigurar o ser humano da sua dignidade de obra-prima da criação de Deus, eu não posso aceitar para a minha escolha de vida e nem achar que é normal. Mas tem mais. Veja só este homem também que acha que é gato. Yo soy un gato. Yo me siento como un gato. Yo siento la necesidad y las necesidades fisiológicas y completamente por un felino. Y yo no entiendo por qué las personas no pueden aceptar cuando yo he decidido seguir esto y o sea, me estás diciendo, al igual que un transgénero se siente que está atrapado en el cuerpo equivocado, de su sexo equivocado, tú te sientes que estás atrapado en un cuerpo humano, pero tú realmente eres gato.
Es así, doctora. Si nosotros nos venimos, si usted comienza a pensar 20 años atrás, el proceso del transgénero, de los transexuales, era muy ofensivo hasta escucharlo. Era una completamente locura imaginarse a un hombre vestido de mujer. Entonces, ¿por qué ahora, después que ellos han hecho tantas cosas para que se les respete su ideología de género natural, mental, yo no puedo hacer lo mismo? Pero ese dinero no es para que... A cara da entrevistadora é tão passada quanto eu e você. Eu já vi outros vídeos dessa entrevistadora, ela fica chocada. Mas é interessante duas questões aqui que eu observo. Uma é a pseudo-convicção que o rapaz, que é até caricato, tem. E a segunda é ele já advogar o futuro. Olha, a entrevistadora questiona a questão da pessoa estar confusa no seu corpo com relação à sexualidade entre homem e mulher. E aí ele diz, olha, o que era loucura 20 anos atrás com relação a um homem se vestir de mulher, agora é normal. Então o que ele está dizendo? E que não me assuste se alguns até que lidam com a questão profissional das doenças mentais acharem que daqui a 20 anos isso vai ser um comportamento natural da sociedade. Então nós estamos vivendo um tempo em que até nos assusta, porque, em especial nesse tempo de internet, de mídia social, o que acaba acontecendo, que no passado não tinha, é que comportamentos assim vão começar, e já estão, se unindo em comunidades nas mídias sociais. E aí um dá força para o outro. Então a comunidade dos seres humanos que se sentem gatos, que se sentem cavalos, que se sentem cachorros, que se sentem lobos, e por aí vai. E aí tem uma fauna, gente, que Deus fez sem limite, não é? Olha essa foto dessa mulher. Pensa, é pesado, não é? O outro ainda fez orelhas de fake. Essa não, ela já mudou as unhas, os dentes, a boca, os olhos, já fez uma transformação. Jesus ama esta mulher. Nós temos que amá-la também, mas temos que entender que esse não é o padrão. Nós temos que trazer pessoas que estão vivendo assim a realidade, com misericórdia, com graça e com amor, e não permitir que um pensamento e uma ideia como essa, porque em essência, qual é a grande questão disso que está se alastrando? Isso aqui tem no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia, em muitos lugares. As pessoas estão insatisfeitas, vivendo algum momento de conflito, e aí ela entra em choque com algo muito sério. A Bíblia diz que nós fomos feitos pouco abaixo dos anjos. Nós somos obra-prima da criação de Deus. Deus fez toda a fauna, toda a flora antes, e depois, para coroar, fez o homem, e depois fez a mulher do lado do homem, não fez da cabeça, não fez dos pés, para os dois governarem. Então nada contra os animais, Deus criou todos os animais e fez para um benefício e um propósito na terra, mas Ele não os fez ser pensante. E nós temos que entender, gente, que também tem que entre nós haver sanidade. Nós que temos animais, eu que tenho cachorro em casa, nós não podemos chamar cachorro de filho, porque ele não é filho, ele continua sendo o gatinho, o doguinho. Agora a gente olha isso aqui e assusta, mas às vezes nós em casa estamos também invertindo as coisas. Você viu lá no Rio Grande do Sul que houve muito mais repercussão quando um cavalo foi resgatado do telhado, mais comoção do que quando uma mãe com duas crianças gêmeas, uma delas ao ser resgatada perdeu-se e caiu no rio e morreu, e a outra foi resgatada e depois a mamãe colocou lá no bercinho uma criança
e a roupinha sem o corpo da outra. Eu não vi uma comoção igual no mesmo acidente. Por quê? Isso aqui não chega de um dia para o outro, gente. Nós temos que amar e preservar toda a criação de Deus, mas eu tenho que, com sanidade, saber uma coisa são os animais, outra coisa é o ser humano. E eu preciso saber que a sociedade depende da sanidade do ser humano, porque não são pessoas pensando que são gato e que não são cachorro, que vão pilotar avião amanhã, que vão pilotar carros, que vão estar fazendo uma cirurgia para salvar uma pessoa, que vão estar criando um remédio para curar vidas, para livrar pessoas do Alzheimer, para livrar pessoas do Parkinson, que são pessoas que vão estar cuidando de crianças nas nossas creches, que são pessoas que vão estar dando aula de matemática numa universidade, a resolver problema de física quântica. Mas pessoas normais, que estão com o pensamento que vamos cuidar da natureza porque Deus criou, mas vamos viver em sanidade porque somos seres humanos, obra-prima da criação de Deus. Amém ou não amém, igreja? Então nós temos que viver com a cabeça no lugar, cabeça, coração, para termos ação normal. Agora, isso até pode nos parecer no presente momento, quando a gente vê esse tipo de coisa na sociedade, em vídeo, em texto, e a psiquiatria vai explicar bem, etc., pelo menos por enquanto, a gente tem até uma atitude meio de piada, de rir, de humor, não é? Mas não é só isso que revela a sociedade que vivemos hoje está doente. Essa é uma realidade que mostra que a sociedade está emocionalmente doente, mentalmente doente, e temos que fazer escolhas de cura. Mas a situação ainda consegue ser pior. Veja essa outra matéria aqui. Moraes suspende processo e proíbe punição a médico por aborto legal acima das 22 semanas. Você sabe que isso está correndo hoje no Supremo Tribunal Federal. Esse juiz que você bem conhece está pautando esse assunto. Ontem teve até passeatas contra a questão do conservadorismo, segundo os manifestantes. Só que, às vezes, dificilmente se confronta a questão do que é uma criança com 22 semanas, 6 meses. Passa a próxima foto. É assim. Queridos, crianças sobrevivem prematuramente nascidas com 6 meses, com 7 meses. A forma de tirar uma criança dessa de um útero é uma injeção letal. Então, estamos advogando que podemos fazer, mas interessante, todo mundo que hoje quer fazer, teve o direito de nascer. Mas, de novo, se você pegar todos esses que estão na passeata defendendo isso, no final das contas, se você for entrevistar, tem uma história de dor mal curada, de paternidade mal resolvida, de abuso religioso, abuso emocional, problemas não resolvidos. Por quê? Pessoas curadas curam, pessoas que estão com alguma dor mal curada, com alguma doença, passam isso. Por isso temos que fazer escolhas de cura. Para nós, para que a escolha de doença e de morte do outro não entre na minha vida e para que eu ajude aqueles que estão perto de mim. Então você vê, sai da sociedade a nível do que nós estamos de forma caricata, rindo de pessoas que estão vivendo com esta realidade dos felinos, mas vem também num outro nível de doença para os tribunais, para a Suprema Corte Brasileira, e que leva a sociedade a esse tipo de comportamento. Mas ainda consegue ser pior. Veja o próximo. Essa semana em São Bernardo, aqui em São Paulo. Pai é preso após ser flagrado ao abusar sexualmente da filha na UTI. Gente, é asqueroso, é nojento, é repugnante, é crime, mas é real. Um pai, a filha na UTI com 17 anos,
Ele, em vez de ir lá levar cura, levar encorajamento, ele vai abusar da filha. Enfermeiros vendo o comportamento estranho, aí depois vão olhar as câmeras e o cara ainda nega. Está preso e tem que ficar preso, porque um cidadão desse tem que estar longe da convivência com a sociedade. Mas pense bem, é um pai, gente. Isso aqui pertinho. Só que aí alguns podem pensar, não, mas isso é só fora da igreja. Não, infelizmente, pode passar aí. Cantora gospel Luísa Rosa se blinda após prisão do marido por abuso infantil e reage à mensagem. Então esse assunto também está aí. E ele está preso lá nos Estados Unidos, uma situação complicada. Não sei se de fato aconteceu ou não, mas dizem que também já era coisa que acontecia no passado. Não somos nós para julgar, mas o fato é, não podemos falar de doença na área comportamental e sexual do mundo sem também trazer uma reflexão do que está na mídia hoje na sociedade brasileira. Próximo. Esposa do pastor líder desta igreja consegue medida preventiva após relatos de violência, soco no nariz, jogo de cadeira, prazo para ter relação sexual. Então é também um escândalo que está aí, que prejudica a imagem da igreja, do reino de Deus, uma situação muito triste. Então, o que nós não sabemos? Uma coisa sabemos, a sociedade está doente, a igreja está doente, uma situação que leva a uma série de consequências. Uma série de consequências. Veja bem, uma esposa de pastor consegue uma medida protetiva para que seu marido ou ex-marido não fique perto dela mais próximo que 300 metros. Então também não podemos nos esquecer que situações como essa também chegam até a igreja evangélica. Querido, olha para cá. Se você souber de um caso de abuso, você tem que denunciar. Mulheres, se vocês sofrem abuso, violência, você tem que denunciar. Por quê? Não é só pecado, é crime. E se isso não for resolvido, vai gerar uma série de outros problemas. Sabe por quê? Se tem filhos numa casa como essa, e não for resolvido entre os cônjuges, para que ele mude de vida e pare, esses filhos vão crescer com esse comportamento sendo normal, e não é normal. E amanhã uma outra família vai ter também consequências dessa situação. Não estamos falando de famílias perfeitas, estamos falando de famílias saudáveis, e não há família saudável que aceite violências físicas, violências verbais, de opressão, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então que Deus cure essa nação, que Deus cure a sociedade, que Deus cure a igreja, e Deus cure a igreja evangélica. Várias notícias de casos de abuso, de pedofilia, envolvendo a igreja católica, igreja evangélica. Isso precisa de uma reflexão. A igreja cresceu, é muito grande. Então todos nós que trabalhamos, você que trabalha com crianças na escola, também tem que cuidar disso. Tem conselho tutelar, tem ministério público. Por quê? Porque se também você ficar em silêncio, esse silêncio também é enquadrado como coparticipação. Então, como igreja, nós temos que entender que tem que haver uma mudança para que nos protejamos e também a própria sociedade. Não há crescimento sem mudança, não há mudança sem perda, não há perda sem dor e não há dor sem tristeza. Filipenses 2, verso 16 diz: retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Há uma metanoia que precisa ser feita em cada um de nós de não aceitar viver uma vida sem propósito. A vida na terra é breve, curta, temporal e passageira. Então ela é uma vida missional.
Então não podemos de maneira nenhuma viver uma vida só de manutenção. Nós temos que, de fato, esforçarmos para fazer a vontade de Deus e não de viver de futilidade e de inutilidade. Gente, há tanta futilidade na internet por parte da igreja, de crentes, de pastores. Parece que há um deslumbramento. Muitos vêm de realidade muito pobre. Aí, de repente, eles estão liderando muita gente, estão influenciando muitas pessoas. Isso tem acontecido entre influencers, entre políticos, entre pastores, entre crentes em geral, que de repente vivem um deslumbramento, se esquece que vivem no Brasil. Você lembra o que aconteceu dias atrás em São Paulo? Um rapaz andando com um Rolex de R$200 mil. Aí vem um ladrão e rouba o Rolex dele. Aí ele, com uma segunda atitude impensada, porque a primeira atitude impensada é ter um Rolex de R$200 mil andando para o lado de fora do seu carro. E que carro? No Brasil. Parece que vive numa bolha. Aí ele sai correndo desesperadamente, pensando só com o bolso e com o fígado e não com a cabeça e com a razão, e bate e destrói o carro, quase perde a vida no primeiro poste, na primeira esquina. E o carro custava R$3 milhões. Só a franquia que ele vai ter que pagar, mesmo que tenha seguro para não perder o carro, já vale mais do que os 200 mil do relógio que ele perdeu. Então, uma sucessão de insanidades, de comprar um carro desse, na realidade de um Brasil como o nosso, de ter um relógio como esse, numa realidade de Brasil como o nosso, e de depois de perder e sair para perder a vida. Cuidado, sociedade doente em vários níveis, cuidado para não adoecer junto, nem tudo que é dos outros é para você. E muito cuidado com comparação. Então, o que temos que fazer? 6 escolhas de cura para mim e para você. Primeiro, estabeleça um tempo de qualidade com Deus. Não saia para o mundo doente, exposto ao pecado, sem blindar somente seu coração. Ter um tempo de oração, um tempo de leitura bíblica, um tempo de orar, para que você esteja minimamente protegido de tanta coisa ruim que vai acontecer. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possam estar cheios de coragem no dia que Ele vier. 1 João 2, 28. Então, se eu estou com Jesus, eu estou mais cheio de coragem diante da sociedade. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. 1 João 3, 6. Então, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Vamos ler isso juntos? Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. 3 disciplinas espirituais, se você quer escolher saúde. Escolha um tempo de qualidade com Deus todos os dias. Às vezes vai ser 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Às vezes vai dar para ler mais a Bíblia, às vezes menos, vai ler o devocional. Mas tenha esse tempo e dedique-se à oração, fique atento, fique ligado, seja sábio e seja agradecido, porque quem agradece cresce, quem agradece está satisfeito. Então, oração, atenção e gratidão. Vamos dizer isso juntos? Oração, atenção e gratidão. Mais uma vez, oração, atenção e gratidão. 3 virtudes para abençoar o seu dia, começar e terminar bem. Aonde você for, adolescentes, jovens, adultos, casais, terceira idade, solteiros e casados. Ore, esteja atento e seja grato. Isso vai blindar o seu coração para ter escolhas de cura. 2, segunda escolha, preencha sua mente com as verdades bíblicas, que o mundo está no maligno, o mundo está na mentira, o diabo é o pai da mentira, está cheio de fake news. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Lideramos pessoas livres, não queremos controle. Uma das características de líderes evangélicos doentes é o controle. Se alguém examina bem essa lei, não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Então nós precisamos ter verdades que entrem na nossa mente para a gente combater a mentira. Se você continuar na palavra, então vocês são os meus discípulos de fato, e você saberá que a verdade é verdade, e a verdade vos libertará. Quem está na mentira só pode sair da mentira pela verdade.
Se você está acreditando que fumar relaxa, é uma mentira que tem que ser quebrada da mente e do coração seu. Se você está acreditando que para ficar feliz você precisa beber álcool, você precisa quebrar essa mentira que está no seu coração. Se você acredita que para prosperar você tem que sonegar imposto e você tem que dar 171 nas pessoas e levar a lei do jeitinho, isso é uma mentira que o mundo criou. Você não precisa de drogas para se sentir forte, você não precisa de álcool para se sentir feliz, você não precisa de cigarro e nicotina para se acalmar, você não precisa roubar para prosperar. Amém ou não amém? Porque você precisamos de Jesus, nós precisamos de uma vida plena e satisfeita. Você é único, então traga sempre à mente aquilo que lhe dá esperança. Não se compare com ninguém. Rick Warren diz, toda vez que você se compara, você perde. Por quê? Não se compara duas pessoas, porque elas são diferentes. Leia comigo 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não mais eu, mas a graça de Deus está comigo. Bota a mão no seu coração e diga, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a graça de Deus não foi vã para comigo. Então você é grato a Deus, então você não vai querer mudar de casa para ser mais feliz, você não vai querer mudar de país para ser mais feliz, você não vai querer trocar de sexo para viver realizado, você vai fazer só o que parte da satisfação e da abundância. Tem pessoas que pensam assim, não, mas se eu for morar em tal país, eu vou ser mais bem feliz, eu vou ser uma pessoa mais realizada. Tá, você acredita em doente. Vai no Japão, um dos países com o melhor IDH do mundo. Não tem um papel no chão, disciplina total, mas vai ver se tem uma passarela e uma ponte sem proteção das pessoas se jogarem de lá. Pessoas se jogarem na frente de trem de metrô no Japão é um problema de saúde pública, não dá nem notícia mais, nem pode, de tanto que tem. Tem riqueza, tem disciplina, tem influência, mas muita gente doente. O número de jovens que morrem só no high school nos Estados Unidos com drogas, nós estamos falando de adolescente, é 55 mil. No high school, drogas nos Estados Unidos virou uma pandemia. E muitos se esquecem disso. Patrimônio e autoestima não são sinônimos. Pessoas sofrem depressão em qualquer lugar do mundo. Então você nunca, tem gente que precisa de cura, não é de cura interior, aí está achando que vai resolver com cura exterior. Não vai. Nós temos necessidade de cura exterior. Eu tenho que mudar para o exterior para ser curado. Gente, não vai, não vai. Pessoas morrem, se suicidam, entram em depressão, têm problemas financeiros. Ou você acha que brasileiro é mais endividado do que americano? Então você não lê. Gente, onde você tiver mais acesso a crédito, ser humano é ser humano, pessoas são pessoas. Você vai estar mais endividado. Óbvio, países capitalistas são assim. Uma vez eu estava com um pastor alemão que morou no Brasil 30 anos. E eu fui com ele na Alemanha, missionário aposentado. Aí eu olhei o Tiguan dele, estava direitinho, mas estava com 300 e poucos mil quilômetros. Aí eu falei com ele assim, no Brasil a gente tem um pensamento que quando o carro chega a 100 mil, a gente tem que passar ele. Aí ele falou assim, mas meu carro está ótimo, eu faço as revisões, está tudo direitinho, nunca me deixou na mão. Aí eu falei, mas você morou no Brasil, você sabe, né? Ele falou assim, o problema do brasileiro não é com carro, é com status. É com status. Aí ele falou assim, o brasileiro não fica falando sobre carro, sobre dinheiro. O alemão não fica falando sobre carro, sobre dinheiro. O alemão tem dinheiro.
Eu falei, entendi. Ele me falou que lá, agora, alguns imigrantes estão levando esse hábito para lá. Falou que na Alemanha você não financia carro, porque não tem alemão que queira financiar. Aí pensa assim, eu vou usar o carro até quando eu quiser, e o dia que eu for trocar, eu já juntei o dinheiro, eu vou lá e compro o carro à vista. Agora, a mentalidade americana e brasileira é que você tem que estar endividado para o resto da vida. Então você sai de um financiamento, de um lease de 60 anos, e a primeira coisa que você vai fazer, de 60 meses, para chegar parece 60 anos, né? E quando você quita, você está insatisfeito. É impressionante, gente, a quantidade de pessoas que passam planejando muito tempo para entrar numa casa nova, e na primeira semana que entrou estão entediados. E lutou para chegar num apartamento de 3 quartos, e quando entra, aí quer o de 4 ou quer o de 2. Porque a insatisfação mal resolvida na alma e na mente vai tentar pagar com alguma coisa financeira. Isso não funciona assim. Então preencha as suas mentes com verdades bíblicas. Álcool, drogas, corrupção, suborno, nada vai preencher o nosso vazio. E nem doce, tá? E nem doce. Se a gente também achar que a açúcar vai resolver o problema da saciedade, não vai. Ela vai gerar o pneu aqui, né? O pneu. 3, outra escolha. Então, escolha nunca mais se comparar com ninguém. Faça isso para a glória global de Deus, amém? Diga, eu escolho, não a comparação. 3, celebre suas pequenas conquistas. Então, conquistou algo, conquistou o seu emprego, celebre, agradeça. Conquistou o seu carro, conquistou a sua casa, conquistou o seu terreno, conquistou o seu emprego, celebre. Às vezes a gente não tem tempo de curtir, de agradecer, e já está pensando no outro, não é? E muito cuidado que isso acaba vindo, gente, para outras coisas. Acabei de casar, já estou olhando a mulher do outro, não é? Porque sim, há uma transferência, não é, Fabiano? Das coisas materiais também vem para as coisas relacionais. Celebre suas pequenas conquistas, dê graças a Deus, faça um culto, dê uma oferta de gratidão por aquilo que você alcançou. Ao invés de reclamar do que não tem, celebre o que você tem, amém? Então estabeleça um tempo de qualidade, preencha a sua mente com verdades bíblicas e celebre suas pequenas conquistas. Você já viu aquele adesivo do carro mais velhinho? É velho, mas está pago? Às vezes é cura interior aquele adesivo, gente. Não é? Tem gente, olha para cá. Tem gente que compra o que não gosta, para pagar com dinheiro que não tem, para agradar pessoas que detestam. 4, supere suas recaídas e levante-se com fé. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos ao Senhor. Então, somos humanos, vamos cair. Se tiver um processo de recuperação e tiver recaída, como diz aí um provérbio popular, caiu, levante-se, sacuda a poeira e dê a volta por cima. Você tem Jesus, o Espírito Santo, Deus, a Bíblia, a igreja, irmãos, celebrando o 30 semanas para te ajudar a dar a volta por cima, porque você está em direção a Jesus. O passado não é o seu nome nem o seu endereço, amém? Ele não te pertence mais. Nós tivemos o cuidado de examinar nós mesmos e não receberíamos o juízo. Então examine-se a si mesmo. Você é aquele que tem que ter maior interesse em olhar para dentro de você mesmo. Quem esconde os seus pecados não prospera, diz Provérbios, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Então examine-se, veja o pecado,
abandone, levante-se e siga adiante. Toda vez que o diabo te lembrar do seu passado, lembra do futuro dele, porque o diabo já está condenado no futuro. E se você está em Cristo, se arrependeu dos seus pecados, abandonou, a glória te espera e não o inferno te espera. Aleluia! Quinto, glória a Deus. Uma outra escolha de cura para a sua vida: seja sábio e irredutível contra o pecado. O pecado sempre vai estar presente, como estava nos dias da queda de Adão e Eva, nos dias de Eva, dos patriarcas, dos profetas, de Jesus e dos evangelistas. Aí quem diga Judas, mas escolha não ceder. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16, 13. Mantenham-se firmes na fé, fica atento, fica de olho, irmão. Mágoa, ressentimento, ódio. Em nome de Jesus, igreja, família, o pecado não dominará vocês, pois vocês não estão mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. E a graça pela palavra nos liberta, nos fortalece, nos empodera. Estou convencido, querida igreja, irmãos e irmãs, que aquele que começou a boa obra em cada um de vocês e em mim, vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Aleluia, diz Paulo em Filipenses 1,6. E por último, se renda plenamente a Jesus. Uma vida rendida a Deus não é uma vida fraca, é uma vida forte. Lucas 9, 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga Jesus. Quando você segue Jesus, você não é um fraco, você é um forte. Porque seguir Jesus é o mais brilhante, fascinante projeto de vida. O mais fraco crente desta igreja coloca o diabo tremendo quando ele está de joelho em oração. Porque quando nós pensamos que somos fracos, no Senhor nós somos fortes. Estamos na geração do prazer. Tudo pelo prazer, tudo pelo sentimento, mas nós, pela fé, com Cristo, somos na contracultura, somos antagonistas do presente século. Não é eu, mas é Cristo em nós, amém? Então, quando você encontrar alguém falando muito no eu sinto, eu quero, eu gosto, leve essa pessoa para o que Jesus quer, o que Jesus realmente tem de plano, leve para a palavra de Deus. Nosso alvo não é sermos como Jesus foi. Jesus foi o servo sofredor, ele morreu na cruz, ele foi açoitado. Jesus não tem esse plano para nós. Você não precisa ser como Jesus foi, seja como Jesus é. Jesus é amor, Jesus é graça, Jesus é sanidade, Jesus é santidade, seja como ele é. Leia comigo 1 João 4,17. Desta forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos o que, igreja? Confiança, porque neste mundo somos como ele é. Aleluia. Não vai ser fácil, mas é possível, porque quem tem Jesus tem tudo, amém? Ele nos enviou ao mundo doente, ao mundo perdido, ao mundo como ovelhas no meio de lobos. Mas nós estamos nele com ele. Você não está sozinho. Ajude sua esposa, ajude seu esposo, ajude seus filhos, ajude a sua igreja, ajude a sociedade a se recuperar e a viver em sanidade em tempos de tanta insanidade. Você recebe essa palavra da fé? Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você
que se batizou talvez bebê. Isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer, de fato, ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.